Você já se perguntou por que Deus permite que o mal exista no mundo? Como entender histórias bíblicas tão chocantes e difíceis como a de Juízes 19? Se você já sentiu o peso dessas perguntas, saiba que elas têm respostas profundas, que podem transformar sua visão sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Vamos mergulhar nessa narrativa desafiadora para descobrir o que ela revela sobre o caráter divino e a necessidade de redenção. Fique comigo até o final, porque essa reflexão pode trazer clareza às suas dúvidas mais difíceis e fortalecer sua fé em um Deus justo e soberano. Para compreender o impacto de Juízes 19, é essencial mergulhar no contexto histórico e literário deste livro, escrito em um período de extrema instabilidade em Israel. Juízes descreve uma época em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21 e 25. Essa falta de liderança espiritual e moral levou a uma degradação progressiva da sociedade, culminando em eventos como os descritos no capítulo 19. O livro de Juízes está estruturado como uma sucessão de ciclos de pecado, opressão, arrependimento e livramento. No entanto, ao contrário de outras histórias que destacam líderes como Gideão e Sansão, Juízes 19 nos apresenta uma narrativa que não inclui um herói redentor. Em vez disso, vemos uma sociedade entregue à violência e à imoralidade, um reflexo direto de sua rejeição a Deus. O capítulo 19 começa com a história de um levita que toma uma concubina de Belém. Após um conflito, ela foge para a casa de seu pai, e o levita vai buscá-la. Durante a viagem de volta, eles decidem passar a noite em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. O que se segue é uma série de eventos perturbadores que culminam em violência extrema, expondo a profundidade do pecado e da desordem em Israel. Essa narrativa é um espelho da condição espiritual do povo na época. Sem a orientação de Deus, Israel se afundou em um caos moral que afetava todas as áreas da vida. Ao estudar esse contexto, podemos começar a entender por que Deus permitiu que tais eventos fossem registrados nas Escrituras, para nos alertar sobre as consequências da desobediência e da independência espiritual. Juízes 19 é uma narrativa que começa com uma aparente reconciliação entre o levita e sua concubina, mas rapidamente se transforma em uma série de eventos que chocam pela brutalidade e pela ausência de justiça humana. Ao chegarem à cidade de Gibeá, o levita e sua companheira são recebidos por um homem idoso que os abriga em sua casa. Esse ato de hospitalidade contrasta fortemente com a hostilidade dos moradores locais, que cercam a casa exigindo que o levita seja entregue para ser abusado. A resposta do anfitrião é alarmante. Ele oferece sua própria filha e a concubina do levita para proteger o homem. Isso reflete não apenas a degradação moral da sociedade, mas também a distorção de valores que deveria priorizar a dignidade humana. A concubina é entregue aos agressores e sofre uma noite de violência extrema, levando à sua morte. A reação do levita também é perturbadora. Ele corta o corpo da concubina em 12 partes e as envia para as tribos de Israel como um chamado à justiça. Esse ato, embora grotesco, consegue chamar a atenção nacional para o crime, mas também levanta questões sobre a própria moralidade do levita e sua responsabilidade nos eventos. O texto não poupa detalhes ao descrever a profundidade do pecado em Gibeá, mas também não oferece uma solução clara dentro da narrativa. Isso parece intencional, apontando para a incapacidade humana de resolver o problema do mal sem a intervenção divina. Essa história, embora desconfortável, serve como um lembrete poderoso das consequências do afastamento de Deus e da necessidade de uma justiça que apenas Ele pode trazer. Ao analisar Juízes 19, surge uma questão inevitável. Por que Deus permitiu que esses eventos tão sombrios ocorressem? Para responder a essa pergunta, é essencial considerar o contexto mais amplo da justiça e o propósito de Deus ao registrar essas histórias nas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro de histórias edificantes. Ela é um reflexo honesto da condição humana, em contraste com a santidade de Deus. Juízes 19 nos força a encarar a gravidade do pecado e a reconhecer nossa dependência da intervenção de Deus. A justiça de Deus é frequentemente incompreendida porque, aos olhos humanos, ela pode parecer atrasada ou severa. Porém, Deus opera em uma perspectiva eterna, onde sua justiça sempre acompanha sua misericórdia. Nesse relato, a falta de liderança em Israel e a depravação dos corações humanos culminaram em eventos trágicos. Mas isso não significa que Deus aprovou ou ignorou esses atos. Na verdade, o registro de Juízes 19 serve como um alerta contínuo para a humanidade. Sem Deus, estamos condenados a um ciclo de destruição. Além disso, essa narrativa aponta para a necessidade de um Salvador. Assim como Israel não conseguiu estabelecer justiça por conta própria, nós também somos incapazes de superar o pecado sem a graça de Deus. Essa história
embora trágica, prepara o terreno para a vinda de Cristo, que não apenas traz justiça, mas também oferece redenção e restauração. Sem Cristo, estaríamos presos na mesma espiral de destruição retratada em Juízes 19. Em Juízes 19, nos lembra que Deus não é indiferente ao sofrimento. Cada ato de violência, injustiça ou dor é registrado por Ele, e haverá um dia em que toda conta será ajustada. Essa promessa nos dá esperança e confiança, mesmo diante das passagens mais difíceis da Bíblia. Embora possamos não entender totalmente seus caminhos, podemos confiar que Ele é justo e fiel em todas as coisas. A história de Juízes 19, por mais desconfortável que seja, contém lições profundas e atemporais, que podem ser aplicadas às nossas vidas hoje. Ela nos força a confrontar a realidade do pecado humano e a reconhecer como nosso afastamento de Deus pode levar a consequências devastadoras. Mas além disso, também oferece oportunidades para reflexões práticas sobre justiça, liderança e nossa necessidade de restauração espiritual. Primeiramente, essa narrativa ressalta a importância da liderança espiritual sólida. Assim como Israel sofreu na ausência de um guia divino, nossas comunidades e vidas pessoais podem se desviar quando negligenciamos a autoridade de Deus. Líderes espirituais, pais e até indivíduos em suas esferas de influência devem buscar constantemente a orientação divina e viver de acordo com os princípios bíblicos, pois suas escolhas impactam diretamente aqueles ao seu redor. Em segundo lugar, Juízes 19 destaca a gravidade do pecado e a necessidade de confrontá-lo. Em um mundo onde a relativização moral é cada vez mais comum, essa passagem nos lembra que o pecado tem consequências reais e devastadoras. Ignorar ou minimizar comportamentos contrários à vontade de Deus não apenas nos afeta individualmente, mas também corrompe comunidades inteiras. Devemos estar atentos e dispostos a enfrentar o pecado com amor, verdade e arrependimento. Por fim, essa história aponta para a necessidade de buscarmos em Deus a solução para o mal e a injustiça. Muitas vezes, tentamos resolver problemas espirituais com métodos humanos, o que inevitavelmente leva ao fracasso. Juízes 19 nos desafia a confiar na soberania e justiça de Deus, sabendo que Ele vê e julgará todas as coisas no tempo certo. Isso nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente sem solução. A aplicação prática dessa história é um chamado à transformação. É um lembrete de que, mesmo diante das realidades mais sombrias do pecado, Deus oferece redenção e restauração através de Cristo. Ao refletirmos sobre Juízes 19, somos desafiados a viver vidas que refletem a justiça, a misericórdia e a santidade de Deus, apontando para a esperança que só Ele pode oferecer. Juízes 19 é uma das passagens mais difíceis da Bíblia, tanto pelo seu conteúdo quanto pelas questões teológicas que ela levanta. No entanto, ela também é uma das mais necessárias, pois nos força a olhar para a realidade do pecado de frente e a reconhecer nossa necessidade desesperada de Deus. Essa narrativa não é apenas uma história de tragédia e injustiça, é um convite à reflexão e ao arrependimento. Ao encerrar este vídeo, é importante lembrar que a justiça de Deus nunca falha. Embora possamos não entender todos os seus caminhos, podemos confiar que Ele está trabalhando para trazer redenção e restauração ao seu povo. Juízes 19 aponta para a gravidade do pecado, mas também para a profundidade do amor e da misericórdia de Deus, que culmina na obra redentora de Cristo. Se essa história trouxe respostas às suas dúvidas ou despertou novas reflexões, eu o encorajo a continuar explorando as Escrituras com um coração aberto e uma mente disposta. Compartilhe este vídeo com outros que possam estar lutando para reconciliar a justiça de Deus com as realidades do mundo. Assim, podemos juntos crescer em nosso entendimento e fortalecer nossa fé no Deus que é justo, santo e fiel em todas as coisas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Até o próximo!